Hey there! Sejam bem-vindos ao nosso canal da English Touch. Eu sou Paulo Leite, sou professor da English Touch, fundador também. E no nosso canal hoje nós temos mais um convidado, um super convidado especial, que é nosso aluno, né? Porque é aquele nosso aluno de coração da English Touch. Porém, ele já cursou na English Touch, terminou o seu curso, se a gente pode falar terminar, né? Mas chegou num ponto onde ele estava pronto para poder alcançar novos ares. E Felipe Pernicelli está aqui conosco hoje. Ele é formado em farmácia e fez o seu mestrado em insumos farmacêuticos e agora está indo para o seu doutorado. Então, vamos receber hoje aqui Felipe Pernicelli. Felipe, seja muito bem-vindo, Oi, viu? Paulo, pessoal, muito prazer estar aqui. Sempre um prazer estar na presença do Paulo, grande professor, sempre nos ajudam e agora um grande colega também, um amigo. Com certeza. Também te chamo e considero um amigo mesmo. E por isso eu te agradeço muito, viu, por estar aqui hoje no nosso canal. E, nossa, vai ser uma conversa muito legal, viu, pessoal? Vai ser muito bacana porque o Felipe tem bastante com o que compartilhar com a gente. Até estranho te chamar de Felipe, tá? Vai chamar de Fi. A gente Pode chama chamar de de Fi, Fi. né? É Fi, né? Então é estranho falar Felipe, fica tão formal, né? E, mais uma vez, a gente até comentou isso agora há pouco, né? Bem tranquilo, bem natural. Fiquei muito tranquilo aqui no nosso canal para poder compartilhar com as pessoas aquilo que você sentir, tá? Claro. É bem tranquilo mesmo. A gente vai bater um papo muito bom, né? Fih, queria fazer uma pergunta já para iniciar aí fique muito à vontade, tá? Para trazer aí as suas experiências, mas assim, o Felipe, como eu falei, pessoal, fez o curso conosco na English Touch. Você sabe quando, Fih? Eu tenho aqui. Você sabe quando que você começou? Eu comecei, acho que era final de 2018, comecei em 2019. Eu fui conversar com você, era final de 2018, não era? Fato foi 14 de janeiro de Ah, 2019. Eu 2019. tenho tudo aqui registrado, tudo que eu tô com o meu celular aqui, né? E eu tenho os registros, né? Os registros são importantes. E 14 de janeiro de 2019 a gente começou a conversar. Tenho até o áudio aqui, até pensei, falei, acho que eu vou tocar o áudio e tal. Mas basicamente, pessoal, o Fi, ele tinha acabado de graduar. Ele tinha acabado de graduar naquele final de semana e a Luciana, que naquele momento era uma amiga, É. né? E hoje Hoje é minha namorada. Hoje eu sou namorada, né? E era uma amiga lá em 2019, a Luciana, que esteve aqui no nosso canal também, recomendou a English Touch para o Fi, né? E ele mandou o áudio dizendo, Paulo, a gente graduou nesse final de semana. E a Luciana, e eu vou precisar do inglês, olha só, isso 2019. É, E no áudio dele ele fala, eu vou precisar do inglês, ela recomendou a English Touch. Olha só, a jornada, né? A gente sim. observando a jornada. E quando a gente começa, quando os alunos entram na English Touch, a gente começa com um bate-papo, uma conversa, para a gente poder dar um feedback da comunicação na sua língua mãe, que é importante você ter consciência de alguns pontos da sua comunicação, primeiro na sua língua mãe, para depois você construir um caminho, né, para aprender um outro idioma. Você lembra dessa conversa? Eu lembro, eu até pensando agora aqui, foi até melhor do que eu esperava, né? Assim, no sentido de ser de eu poder falar tão bem com você, me sentir confortável desde o primeiro dia, desde esse primeiro momento, porque eu sempre tive dificuldade de falar inglês, sempre fui, sempre foi difícil entrar numa escola nova, né, e me manter lá. Eu até lembro que eu fiz algumas escolas, até mesmo a USP tinha um curso, né, que eu Ah, fazia antes de entrar com você. Eu comecei fazendo lá, já tinha feito inglês antes, mas eu voltei a fazer inglês lá. E não estava sendo assim muito vantajoso. Eu conseguia seguir as aulas, mas não tinha dificuldade, não tinha desafios que me faziam melhorar, né? E foi o que eu encontrei com você foi exatamente isso, sabe? Sempre aula após aula me desafiando, você desafiando a gente, então mudou muito. Mas a entrevista em si, no começo, foi muito satisfatório falar com você. Eu me sentindo muito bem e eu sabia que eu me sentia confortável no curso. muito bom. E olha, a palavra conforto é algo que a gente sempre traz, né, nos nossos cursos e a gente, tanto que nessa primeira conversa, que hoje é a nossa mentoria, a gente sempre comenta que é muito importante esse sentir-se confortável,
né? Como eu te falei, até Com aqui certeza. mesmo no nosso canal é importante sentir-se à vontade, tranquilo, né? Claro que a gente vai fazendo aquele exercício que a gente já conhece, né? Do respirar, breathe in, breathe out. E perfeito, até eu anotei aqui, quando você chegou na English Dutch, você chegou pronto, né? Assim, ele já tinha, o Fih, ele já estava com um bom desenvolvimento, e eu lembro que ele comentou, nossa, eu não imaginava, né, que eu conseguia me comunicar tanto, É, né? E me comunicar tanto. E essa conversa, a gente traz alguns aspectos ali, né? De como que você se comunica e tudo mais. E eu lembro da borboleta. Lembra da borboleta, não? não lembro, não Não? lembro. Que eu lembro que eu falei falei pro Fi, né? Falei pra você da questão do se distrair às vezes, né? Que às vezes vem uma Ah, informação, quando vem a borboleta, quando você vê, você tá pensando em outra coisa, é né? verdade. E às vezes a gente não se observa nisso. E quanto que isso influencia, né, no aprendizado, e também tá tudo bem, né? Tipo assim, não, tá tudo certo, né? A gente tem essa questão imagética de ser bastante ah, ah, de visualizar, de ser bastante visual, né? E que isso ajuda muito no processo de aprendizagem, né? E muita gente acha que não, de você estar criando uma história. Sabe quando você está escutando a história de alguém, você está criando essa história já na sua mente, né? Através de desenhos. Isso é muito legal, porque você aprende de uma forma imagética e você, através desse visual, você internaliza melhor, né? E a jornada, Fi, como que é essa jornada do inglês, né? Como que foi para você a partir daí da English Touch? Como que foi esse caminho? O que que você foi sentindo? Você falou dos desafios, de ser desafiado, mas o que que mais te tocou no curso para se manter? Porque você fez uma jornada belíssima, né? De 2019 a 2022. 3 anos. 3 anos apenas, né? Porque é um período curto, né? Lógico, o FI já chegou num nível ali A2, né? B1. Mas enfim, fala um pouquinho dessa jornada. O que que te manteve motivado? Claro. Ah, bom, primeiro, as nossas aulas eram aos sábados, né? E era engraçado porque geralmente a gente vai para uma aula de sábado de manhã já cansado, chateado. E não era o que acontecia. Eu ia muito empolgado, assim. E eu lembro que eu tinha acabado de terminar a faculdade e a gente estudou de sábado, né? Isso. E era um saco. Mas não tinha problema pra mim ir aos sábados lá, estudar com vocês e tal. Porque eu tinha. Era um grupo de 4 pessoas, a gente sempre Sim. discutia, tinha muita dinâmica, tinha muito. Era muito livre, assim, você poderia se expressar, você poderia falar o que você queria, que em nenhum momento você se sentia julgado ou preso a alguma coisa. A gente não sabia o que esperar das aulas. Então era uma surpresa, assim. Eu sempre estava empolgado porque eu não sabia qual vai ser a dinâmica de hoje, o que palavras que eu ia aprender. Toda vez a gente aprendia umas 10 palavras novas, mais ou menos. E era o início só. Era só, né, aquele sábado. E depois virou, acho que terça e quinta, ou só terças. Eu não lembro mais exatamente se era À duas vezes noite, né? Na à terça e noite. quinta noite. Ou era só um dia só naquela época, né? 4 anos atrás, né? Naquela época, eram 3 horas um dia só, eu acho que era algo assim. Ah, Não, é. era É, algo assim. A gente era algo fazia um assim. intervalo, né? A gente tinha um intervalo. Eram 2 horas semanais, só que num dia só. É isso Isso, mesmo. isso, É isso isso. mesmo. E hoje os nossos cursos são de 3 horas semanais, né? 2 dias na semana, 1 hora e meia, 1 hora e meia. Então, os cursos são de 2 meses e meio de duração. Então, é um tempo menor. Naquela época eram de 4 meses. É. Acabei de lembrar, acabei de lembrar. Muito bom. E, ó, vou aproveitar aqui. E aí, então, assim, percebam que esse cenário que o Fih está trazendo, né, da dinâmica da aula, que ele não sabia, né, não esperava o que ia acontecer, então tinha até mesmo puxa, o que será que vai ter hoje, né? É. Vai ter um caça ao tesouro dentro da sala de aula, né? Alguma coisa assim, né? Nas Uhum. aulas presenciais. E no online a gente faz ainda melhor, viu, gente? A gente tem uma ideia diferente do online, né? A gente consegue fazer muitas outras coisas. Então, isso a gente está falando de 2019. E agora, conta um pouquinho onde você está hoje. Mas antes do Fih contar onde ele está hoje, o que acabou de acontecer com eles, pessoal, prestem muita atenção. Tem algo muito especial que acabou de acontecer com o Fih
e que todos nós estamos muito felizes. Parabéns, viu? A gente vai contar já já. Mas antes disso, olha só. Em 9 de setembro de 2022, estou vendo aqui no meu celular, 9 de setembro de 2022, o FI me mandou uma mensagem que dizia o seguinte: Hey Paulo, good morning. I think there's someone trying to send messages under your name. Ou seja, algumas pessoas, alguém está querendo se passar por você, né? Aí ele falou, dá uma olhadinha, né? Por quê? Porque eu tinha mandado para ele um link do Instagram, né? Da English Touch. E aí eu falei, não, Fi, sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo. Ele falou, uau! Tô lendo aqui a mensagem, ó, tá vendo? Ó? Olha só, né? I thought it wasn't you because there is a lot of rumors of Instagram links that are actually cell phone virus, né? Ou seja, são vírus né? Que o pessoal fica mandando vírus aí, né? E aí ele comentou o seguinte, olha só. I would love to have these classes, porque era um post de divulgação de um curso, né? Lembra dessa mensagem? Eu lembro. However, it doesn't match my schedule. Speaking of which, estou lendo ipsis literis, what you wrote. Estou aqui lendo palavra a palavra que ele escreveu. Speaking of which, I was planning to tell you that I'm doing great with my English here. I made some mistakes, of course, but in general I can handle very well with daily basis conversations. Olha o nível de fluência que vocês vão ver daqui a pouquinho. E aí ele está falando, ou seja, queria te falar, né, que eu estou indo super bem aqui com o meu inglês. Aqui onde, Fih? Conta pro pessoal onde que você estava quando você mandou essa mensagem. Durante meu mestrado, no ano passado, eu fiz 6 meses de intercâmbio na Alemanha. E, assim, eu não sabia alemão, mas o inglês foi o bastante para eu me virar lá. O pessoal sabe muito inglês e eu fui muito confiante, porque, de novo, eu fiz 3 anos com o Paulo de inglês. E isso me deixou muito confiante para ir cruzar o planeta, né? E falar com outras pessoas, me comunicar, e foi super tudo bem, assim. Me senti super confortável de falar, errar, faz parte o erro, né? Mas eu não me sentia desconcertado em nenhum momento, então foi muito tranquilo para mim estar lá. Graças ao Paulo, né? É isso aí, nós que agradecemos. E agora é English Touch, e a English Touch, né? Que a English Touch começou lá em 2015 com você, com todo o pessoal aí que está acompanhando, que já estudou com a English Touch. Hoje, coincidentemente, nós temos aqui uma pessoa no estúdio do lado que é nossa aluna, né? E que verdade. já estudou com a English Touch também lá em 2017 e a gente se encontrou agora. A Lisa, muito querida mesmo, tá aqui. Excelente. E olha, esse ponto é muito importante, né? Ou seja, sentir-se confortável, super importante. Essa questão da motivação, puxa, o que vai ter hoje, né, na minha aula? E realmente esse processo de você saber que você pode errar, né? A gente já falou isso aqui no nosso canal, a gente fala sempre como é importante a gente ter essa soltura e qual o problema, né? Cometer erros, né? Isso é muito importante. Muito bom, Fih, olha só. E aí, agora, né? Ou seja, saindo de um curso de nível B1 com a English Touch, você alcançou o nível B2 na English Touch, você chegou no A2, depois foi para o B1 e alcançou o B2. E, recentemente, Felipe fez o exame internacional, né? O IELTS, que é um exame internacional para que você possa estudar em universidades fora do país, né? Conta para o pessoal aí a novidade. Não, então, acho que até eu comecei a fazer o curso C1 com você, né, Paulo? Começou. A gente iniciou, né? Foi. E, assim, eu fui fazer o IELTS porque eu pretendo ir para fora, fazer doutorado. E aí preciso de uma nota, né? No caso, precisava de um 7 no IELTS, que é bem difícil, assim. Não é tão simples. Não, Até porque o total é 9, o total né? é 9, né? E eles são bem rigorosos. Mas, assim, graças ao Paulo também... E a Judy, né? Recomendação, também tive uma aula com ela. Eu consegui tirar 7 na prova, então eu fiquei bem satisfeito. E agora eu consigo aplicar tranquilo para ir para lá. Estou bem mais confiante para dar certo, né? Mas com certeza. Para onde você escolher, com certeza você vai conseguir, não tenha dúvida disso. Como eu te falei, você chegou na English Touch pronto, é isso que eu escrevi aqui, né? You arrived at English Touch ready and you didn't know that. Só que você não sabia disso. Não sabia. Né? E perceba que é isso, né? Você tá pronto e você não
às vezes você não sabe que você está pronto, né? Você precisa de um push, né? Você precisa de um empurrãozinho, né? Como o Fih tá falando. Falando da English Dutch, o Paulo, mas é também graças a toda essa interação com os outros alunos, Com né? certeza. É todo um movimento, né? Que a gente agradece muito. Aí eu estou muito feliz. Fiquei muito, muito contente mesmo. Parabéns. Viu? Obrigado. Muito bom. Agora, queria que você voltasse mais um pouco no passado, tá? Vamos pensar agora 2015. Você nem conhecia a English Touch ainda em 2015, você foi conhecer a English Touch, ou o Paulo, né? Em 2019. Como que era o seu inglês lá em 2015? Ou seja, 8 anos, né? Como que era a sua sensação em lidar com inglês? Você já falou um pouquinho do curso ali na USP, né? Mas tenta voltar um pouquinho para 2015. Você vai entender por que dessa pergunta. Tá bom. Não, em 2015 eu acho que eu tinha começado a minha iniciação na USP, né? Então eu tinha que ler muito artigo científico, muitos artigos de fora, né? A maioria. E eu tinha muita dificuldade, assim, de ler. Então era computador aberto, uma metade da página era o artigo e outra metade da tela, né? Era o Google Tradutor. Imaginei. Então, assim, era isso. E hoje em dia é só ler o artigo na mão do celular que, né, tranquilo, assim, a diferença é enorme. Maravilhoso, maravilhoso. Excelente, ou seja, essa liberdade, né? Isso é uma É. alegria enorme, né? A gente poder... E é isso que a gente sempre fala, né? Ou seja, aprender um segundo idioma, seja italiano, francês, espanhol, inglês, te traz liberdade, né? Liberdade, que é a questão que eu já comentei várias vezes, que, nossa, eu quero comer algo, e você tem tudo em casa, só que você não cozinha. Você liga para alguém te trazer, É. né? E um outro tipo, e às vezes você fala, poxa, deixa eu ir lá, eu vou lá fazer. Vou passar 30 minutos, eu mesmo vou fazer isso, né? É essa liberdade. E como é bom a gente se abrir para isso, né? Para poder se desenvolver e passar por bloqueios. Falando em bloqueios, quais eram esses bloqueios? Você conseguiu identificar os bloqueios que você tinha e que você superou? Sim, sim. Então, falando da leitura, né, que foi por onde eu comecei, eu não tinha vocabulário, então toda hora eu tinha que procurar a palavra no tradutor. Falar, então, eu nem conseguia falar nada, né? Bloqueado total. Ouvir era difícil, parecia muito estranho. Então, eu tinha muita dificuldade, eu tinha que assistir... eu gostava da voz original dos artistas, né? Mas então eu tinha que botar a legenda sempre. Hoje em dia já não é tão necessário. Sim. Lógico que depende da série, né? Às vezes é muito rápido, então põe ali a legenda, não tem problema nenhum também. Mas isso já mudou, o conforto nisso já é outro. E acho que essas são as principais, assim, coisas que eu senti, né? Então falar era impossível, na verdade. Entendi. Ler era difícil e ouvir era complicado também. Ou seja, o bloqueio eu não consigo, né? É. Eu não tenho essa habilidade e tá difícil ultrapassar esse bloqueio do eu não consigo fazer, né? Exato. E agora vocês vão ver o quanto ele consegue, vocês vão perceber, né? Shall we speak English a little bit? Yes, of course. Yeah, all right, that's great. A gente vai falar um pouquinho em português, em inglês, né? E aí fiquem tranquilos, se você, né, não compreende e tudo mais, está iniciando, independente do seu nível de inglês, a gente vai traduzir aqui, vai explicar todo o cenário. Mas é importante até uma forma de você praticar a sua compreensão auditiva. Isso é muito importante, ok? Very nice. So, first of all, I'd like you to tell me a little about your experience with the teachers in general, not only regarding language learning, okay, like learning English, for example. Teachers, professors, right? You have been in touch with professors at the university. What do you think is special about a teacher or a professor that motivates you, inspires you, for example? Or do you notice that this is an important trait in a teacher and a professor? Or what do you understand as something essential? What calls me attention the most in the professor is when he can address you in a way that is kind, like treats you well and
they can receive you as you want them to listen you, you know. So, for example, I had a teacher in my undergraduation years, Okay. and nowadays he's one of my best friends. Great. Yeah, and I remember that in that time, he used to give his classes Uh-huh. for us in the college, and whenever someone had a question, he stopped the class, answer. He was very careful with this. You know, these tiny things are very important in the classroom. Definitely. I totally agree. That's it. So, being kind, right? Being kind and address students, right? Talk to students. And so, students, they ask questions. So, being kind is super important, right? Essa questão de você ter o cuidado, né? De como responder a um aluno, como trazer essa. A resposta, né, mais adequada ali, ou seja, tá tudo ali relacionado à questão do sentir também, né? So, very nice. And then, speaking of which, okay, as you said, speaking of which in your message, Yes. right? Da mesma forma que o Fih falou ali na mensagem dele, né? Speaking of which, falando nisso, I brought you something. Just a second, só um minutinho. Sophie. So, I brought him a book, okay? And this is a very tiny book. And Fih used the word tiny. Now, Fih usou a palavra tiny. It's a tiny detail. It's a little detail. So, tiny things that make a difference, yeah? So, ou seja, coisas pequenas, são gestos pequenos que fazem diferença numa aula, por exemplo, no teu processo de aprendizagem, nas relações em geral, né? So, I brought you this tiny book. Olha o tamanhozinho do livro. Can you read that, please? To teach is to touch lives forever. Exactly. So beautiful. Beautiful. To touch. Yes, that's it. Yeah. To teach is to touch. To teach is to touch lives forever. Ou seja, ensinar é tocar vidas para sempre, né? Para sempre. Você toca a vida de pessoas como um exemplo. O Fih trouxe o exemplo de um professor da universidade, né? E que hoje é amigo, um dos melhores amigos dele, né? Olha só, a gente toca realmente a vida das pessoas. What I'd like you to do is to take the book, please. Yes, you can just open up, feel free. And Any page? any page, exactly, that's it. You're going to open that at random, yes? Oh, there's a page marked there, I'm sorry. Open up, and I'd like you to read 2 paragraphs. Okay. Or it's because this book brings short stories, okay? Tiny stories, okay? And just read out loud at random. Remember, we didn't plan anything before, okay, guys? Nothing was planned beforehand. Go ahead, please. All right. If education doesn't prepare the young to educate themselves throughout their lives, then it is a failure, no matter what else it may seem to accomplish. Sidney J. Harris. All right. And And I missed something. I'm sorry. Teacher's instructions. I'd like you to share. What are your thoughts on this okay. topic? Okay. Okay. I believe Sidney want to tell us that it is important to teach someone in a way that he can understand completely the message, in a level that he can pass again for another person and so on. So it's like it's regarding the way you teach. You need to go for real on this. Okay. I believe that, if I understood correctly. Okay. You have to be real, right? Yeah. In the situations. Every situation you're in, you've got to be yourself, right? Yeah. And does he use the word self-educate or not? Educate themselves. Nice, to educate themselves, yes. So, and then for you, how do you see that? Do you see that you educate yourself now after you went through graduation, master's, and you are walking towards doctorate, yes? Yeah, I believe so. I think
every day we can teach ourselves in in many ways, different ways. Like when you see you thinking about something that is maybe wrong, and you stop and in a second thought you realize that no, it's not correct to do it. Like when simple things, like throwing the trash on the streets, you stop and say, no, I can keep this with me until I found another trash can, something like this. You teach yourself these tiny things every day. So I believe yes. That's amazing. That's great. Beautiful. Yeah, I don't know if I'm able to, put that into words in Portuguese, right, to everyone, because then we were talking so naturally here in English, and then what he just said was super important, okay? O que o Fih acabou de falar, super importante e profundo, né? Thank you very much. Can I just read that, please? Yeah. Just so then I can explain to our course. Audience here, ok? Só para explicar para vocês aqui também. Sidney Harris, ok? Então é um parágrafo curto, né? E eu estava dizendo aqui, não sei se eu vou conseguir falar aqui em português, espero que eu consiga, né? Falar em português o que ele trouxe, que foi tão profundo agora, né? Mas qualquer coisa você pode me corrigir, Claro, tá? claro. Please, go ahead. And then the paragraph is, se a educação não prepara os jovens para que eles possam educar a si mesmos ao longo de suas vidas, então a educação se tornou uma falha. No matter what else it may seem to accomplish. Sem importar, assim, sem considerar, independente daquilo que a pessoa conseguiu alcançar na vida. Então, assim, se a educação não fez com que aquele estudante, aquela pessoa, né, a pessoa que está fazendo o curso, está estudando no modo geral, consiga educar a ele mesmo, então não valeu de nada, tá? Eu estou usando agora as minhas palavras, não valeu de nada, né? Que é a questão, no matter what else it may seem to accomplish, it is a failure, né? Foi uma falha, né? Muito bom. E aí o Fih trouxe essa questão do trash. Não sei se vocês ouviram a palavra trash, né? Que é o lixo, né? Então, ele trouxe um excelente exemplo, ou seja, um exemplo do dia a dia, né? Se você consegue perceber que, poxa, eu não vou jogar o lixo na rua, né, Fih? Foi isso, né? Exatamente. E você começa a falar, poxa, eu não vou fazer isso. Eu mesmo estou observando aquilo e não vou fazer aquele caminho, né? Fantastic. Now, I'm going to give you some prompts, okay? All right. And all I want you to do is just tell me what comes to your mind, okay? So if I say a fruit, you could say apple. That's fine. No problem. Banana, whatever. Okay? Okay. So I'm going to give you some prompts, and then you just get back. All All right? right. All right. That's good. So, a hobby. Basketball. Oh, nice. That's great. And how important is that in your life now? Nowadays, it's less important than it was in the past because I manage other things to do. Okay. But it's very important to me. I played when I was younger, like 14 to 16. I played for São Paulo, and it was for real for me. I mean, it was something that I love to do. Put my life on it, but I mean, other things came, And nowadays I play for fun. I have some friends that play with me. Fantastic. So my brothers also. That's great. Great. Very nice. A song. Or a kind of music could be. K-pop. I love K-pop. Yeah. Oh, okay. All right. Yeah. And K-pop is very, it's very modern, right? I mean, recent in the past years that they started off that, right? Because I know what K-pop is, yes, but it's very recent. Tell me a little about it. Yeah, How did you start? It became enjoying popular in the recent years. I started to listen it when Lady Gaga launched a music with Blackpink. I think it was Okay. in the beginning of the pandemic. Okay. So I started to listen and get addicted to it. I heard about K-pop way before this song, Okay. but I never got interested on it. Uh-huh. And I believe K-pop is like alive, let's say like that, since
last century. I mean, Oh. 1990 something, but it was not so popular. So Okay. we didn't know that. Okay. And nowadays it's very popular, mainly because of TikTok, because they do the dancing thing, and people just do the same, you know. I'm getting updated here. Tô me atualizando aqui. O Fih tá falando do K-pop, que é o tipo de música que ele gosta mais. Trouxe aqui a Lady Gaga, né? Que gravou com o Blackpink. Yes. Blackpink. No começo da pandemia, ele começou a seguir e ver, e realmente é um tipo de música que ele gosta hoje. E anteriormente o hobby basketball, né? Como é importante basquetebol na vida dele. Aos 16 anos, até os 16 anos praticava, fez parte do Banet. São Paulo. São Paulo, sorry. Sorry, São Paulo, né? Quase falo Corim, não. Não tem Corinthians no basketball, but anyway. E muito bom esses 2 pontos aí, ou seja, estou trazendo alguns tópicos para ele e ele tá me trazendo aí para ele o que significa, né? Para ele, qual que é o significado e o que representa. A dream. A dream. I have a lot of, but maybe do my PhD on organic chemistry. It's a dream nowadays. Yes. That's great, very nice. A person you look up to. My friend Ricardo. That was my teacher my professor in the past. Now he's my friend. And what personality trait calls your attention? I mean, or makes you look up to him? He's very generous, you know. Nice. That's it. So generosity. Very nice. Ricardo, professor que ele comentou, né? A pessoa que ele look up to, ou seja, que ele admira, né? Que ele admira mais aí por conta da generosidade, né? Generosity. He's very generous, né? Muito bom. E o PhD dele que ele vai concluir aí é o sonho, né? Na vida. Muito bom. Very nice. So, Fih, I'd like you please to look at the camera and tell people what do you think about, I mean, what message would you send to people who are starting right now and they don't understand what we are talking, right? I mean, we are speaking another language and there are a lot of people who do not understand that, yeah? And what message would you give to them? You can say that in English, please, and I'll be your translator today, okay? For the ones that are starting now English, I can say that if you persist on this way, on this path, you for sure gonna make it. So we used to say fake until you make it, but now you can say persist until you make it. So it's a matter of keep going on your way. Yeah. Fantastic. Você não tem ideia, né, da sensação que é estar aqui, né, e ouvir ele falar, né, dar essa, enfim, trazer essa fala, né, preenchida de motivação para tantas pessoas, né, para tantas pessoas que estão aí, e é uma alegria, viu, mesmo. Ou seja, o Fih, o que ele trouxe? Persistência, né, persista e não desista, né, nunca mesmo. E trouxe, inclusive, uma fala, né, um ditado aí, fake till you make it, que em alguns... aqui no nosso canal nós recebemos a professora Renê e eu trouxe essa fala para ela, né, o fake till you make it, para que ela falasse sobre esse assunto. Foi muito legal e espero que vocês tenham visto, né, este episódio. Se não, dê uma olhadinha aí no nosso canal. Aproveitando também, aproveitem e dê um like, comente, também compartilhe com mais pessoas, tá? E o Fih trouxe o fake till you make it, né? Ou seja, agora vamos trocar por persista, né? Até você conseguir concretizar. E o fake till you make it é a ideia de você coloca aquela, né? Imaginar que você tá naquele personagem e vai. E vai. Imagina que você tá naquele personagem e vai, né? E é a questão do persistir até você chegar aí, né? Parabéns, viu? Uma alegria enorme. Eu que agradeço estar aqui, Paulo. Tá? Mesmo. Muito obrigado pela sua presença, por trazer essa injeção mesmo de ânimo, de persistência e de força, né? Que é o que você é, né? Você traz essa força e você, com certeza, daqui 2 anos, você retorna aqui para falar como foi o seu doutorado. Muito prazer. Num muito outro prazer. país. Você está super convidado, né? Vai ser uma alegria também te ver de volta. Muito obrigado. Bom? Uhum. Guys, estamos chegando ao fim, né? Do nosso programa de hoje, né? Do nosso episódio aqui com o Felipe Pernicelli. Uma alegria mais uma vez.
E é isso. Sigam os conselhos, né, do FI aqui, que é uma prova viva. E qualquer coisa, coloque as mensagens aí nos comentários também. Pode entrar em contato com a English Touch. Se você quiser mandar uma mensagem diretamente, você pode mandar no 11 950 50 7003, né? Que inclusive é aquele número que você recebeu a mensagem e achou, oh, que mensagem é essa? Você só tinha me mandado o link, né? Eu até fiquei preocupado. Foi, não, maravilhoso. E eu resgatando o passado aqui, né? Você vê, o passado ele é importante, tá? Pra gente finalizar aí com, né, um toque aí da English Touch. O passado ele é importante. Não para que estejamos e vivamos no passado, mas sim para que possamos olhar e falar, nossa, quanto que eu cresci, né? O quanto que eu cresci. Thank you very much. Thank you very much, Fee. Thank you. Thank you. Bye bye.